Bem-vindos ao nosso especial do fim de ano nesse Desejo em Cena, no canal YouTube, abordando a minissérie Netflix, 8 episódios, dirigida por Scott Franks e Alan Scott, chamado O Gambito da Rainha. Uma história muito tocante de uma menina que se torna órfã nos anos 50, nos Estados Unidos, e aprende a jogar xadrez no subterrâneo de um orfanato com um faxineiro, e que narra toda uma epopeia em torno da vida dentro do xadrez. Escolhi esse trabalho porque já fui fanático pelo xadrez, já passei dias jogando. É um esporte que ele vai pedindo mais e mais de você, acompanha a minha família, acompanha a minha história. Então quis fazer uma homenagem a tudo isso, abordando a história da Beth Harmon, né? Que é uma menina que consome um tipo de medicação anti-ansiolítica, uma medicação para dormir, que vai marcar os anos 60, né, como os anos das mulheres ansiógenas, que sofriam com transtornos de personalidade narcísicas, descritas pelo Christopher Lasch, que consumiam Valium, que consumiam medicações, porque haviam sido criadas para um universo doméstico, para um universo de agradar o marido, para um universo de roupas, para um universo, vamos dizer assim, do consumo fútil, e que de repente se viram questionadas por uma transformação social advinda aí do pós-guerra, por uma mudança das relações com o trabalho, que passou a incluir mais e mais as mulheres, e por formas de casamento que vão deixar para trás esse modelo. Então a Beth Harmon é adotada por uma mulher que tem exatamente esse perfil, dependente de Valium, né? Então é um filme que vai pontuando, né, as dependências dos personagens, e que no início a recebe de forma muito fria, como se fosse uma maneira de reconquistar o seu marido. O marido vai embora mesmo assim, e a Beth sofrendo e elaborando toda a contrariedade, toda a miséria intersubjetiva, toda a pobreza, inclusive, que ela não tinha dinheiro para comprar a revista de xadrez, assim, a partir de uma vida mental dedicada ao xadrez. Então ela consegue ver partidas, né? Ela enxerga as peças se movimentando à noite, e isso permite que ela durma. Então a gente já tem aí outro sintoma, né? A dificuldade de pegar no sono, que vai depois se associar com a dificuldade dela de assim entender o que são as relações com o homem, as relações de desejo. Ela sai com alguns, mas ela nitidamente não percebe o que está em jogo ali, né? E a história, então, cruzada de uma menina que vai galgando posições no universo do xadrez, vai enfrentando mestres e ao mesmo tempo vai contando com uma profunda incompreensão inicial, né, da sua mãe adotiva, e depois que a mãe adotiva percebe que aquilo é uma fonte de dinheiro, ela vai vamos dizer assim, estimulando, apoiando a Beth nas suas inúmeras viagens, né? É muito bonito a gente ver assim como ela vai construindo uma espécie de feminilidade, né? Que parece inicialmente muito artificial. Ela compra roupas excepcionalmente assim na moda, excepcionalmente bonitas, e a partir do uso que ela vai tendo dessas roupas, ela vai se autorizando também como mulher. A minissérie cobre esse percurso, né, dela então com 10, 12 anos, 13, 14, vai até o momento que ela tem 18, 19, e então disputa
a sua, vamos dizer assim, um grande match na União Soviética contra os mestres russos, né? Então é uma minissérie que tem ao fundo a Guerra Fria, né? Quer dizer, de um lado, os que herdaram o mundo dividido entre Churchill e Stalin, Yalta, né? E que tornaram muitos esportes o lugar para, vamos dizer assim, a decisão desse confronto. Assim como a corrida à lua. O xadrez, ele foi considerado durante muito tempo uma espécie assim de símbolo maior da inteligência. Até hoje se testa, né, as máquinas, os novos computadores, contra grandes mestres enxadristas, porque isso seria assim a síntese do pensamento, né, a forma superior de pensamento do homem. Justamente acentua isso, né, do homem. É um esporte que até aquele momento, né, privilegiava muito, né, a masculinidade. Então faz uma alegoria do confronto masculino, do confronto da Guerra Fria, introduzindo aqui um truque muito interessante, né? Porque é um filme muito agudo nos detalhes históricos, nas referências ao xadrez, né? Desde o famoso lendário Paul Capablanca, o cubano que jogava com os cavalos, né? O Arlequine, o alemão, as aberturas clássicas, né? E que é toda uma história em que você vai vendo uma menina, né, enfrentar o sistema, uma história que não aconteceu, né? Todo o resto é verdade, menos a existência desse personagem. E isso torna a série muito interessante do meu ponto de vista, né? Eles poderiam ter pego, por exemplo, uma jogadora chamada Judith Polgar, que era uma húngara, que começou muito cedo e derrotou grandes mestres e tal, para, vamos dizer assim, ajeitar a história e dizer que não era verdade, que era um esporte só para homens, né? Mas eles não fizeram assim, eles criaram essa personagem tipo, né? Que vai assim ao longo do filme degelando. É uma série muito interessante sobre como poderia ser um tratamento de um tipo de personalidade chamada personalidade esquizotípica, né? Essa capacidade de produzir cisões brutais, né? Essa capacidade de separar-se do mundo e de criar, então, e viver num mundo muito, muito específico, muito regrado, né? Aparece ali na defesa, né, que ela encontrou para um mundo tão opressivo, tão sem sentido, tão sem laços com o outro. Interessante como o casting, né, ele aproveitou vários atores mirins, né? Desde o Beltic, né, que é aquele com quem ela disputa uma das suas primeiras grandes vitórias e que gosta muito dela e que tenta mostrar o seu amor a ela assim sucessivamente, e ela não consegue entender aquilo, né? Ele é o Duda Dursley, né? Se a gente for lembrar do Harry Potter, é o primo que enchia a paciência do Harry Potter. O outro, não vou dizer amante, mas o suporte dela, né? Que depois vai ajudar na partida decisiva, desde Nova York, com a sua equipe, né? Refazendo jogos e mandando, então, que seria uma análise da partida decisiva no dia seguinte. É o Benny do Simplesmente Amor, um filme muito bonito, que retoma essa trilha eterna do garoto adolescente, rejeitado, que adora, né, que ama a bonitona da classe, que não dá bola para ele, mas que depois acontece uma reviravolta e ele então consegue conquistá-la. Então a Beth Harmon é uma personagem dessa linha, assim, na linha dos enjeitados, que tinha tudo para dar errado, e que tem na sua compleição, né, uma mistura curiosa entre um tipo raro de beleza, um tipo de beleza assim diferente, e alguém que, se você olha por um outro ponto de vista, é simplesmente feio, né?
Essa switch, essa mudança, né, de localização combina muito bem com a trajetória dela ao longo do filme, essa trajetória que eu estou caracterizando como uma trajetória de degelo. Né? É muito interessante que eles colocaram a Beth no lugar de um herói, um personagem que realmente existiu, chamado Bob Fischer, né? Que em 1972, num confronto direto Estados Unidos-União Soviética, enfrenta Boris Spassky, né? Que é o campeão russo e que está retratado, né? É um das figuras que ela enfrenta quando vai para Moscou, né? E ali tem um aspecto que eu queria comentar no jogo mesmo, né? Que é o seguinte, Bob Fischer era conhecido por jogar a saída peão do rei e depois 2 cavalos, né? A defesa com 2 cavalos, conhecido como defesa Najdorf, né? Seguida da siciliana, né? Que é a abertura com esse peão do cavalo de um lado ou do outro, né? A siciliana com o roque, vocês vejam, forma uma casa-mata, né? Quer dizer, um jogo completamente defensivo, difícil de entrar. No jogo decisivo em Reykjavik, capital da Islândia, ele surpreende o Spassky jogando o quê? O Gâmbito da Dama, né? Então essa abertura que caracteriza o jogo e que, de certa forma, dá uma certa alegoria para o que aconteceu, é uma abertura baseada numa espécie assim, de sacrifício. É considerado uma das aberturas mais nobres, né, mais difíceis, mais trancadas do xadrez, em que você sai com o peão da dama, o outro levanta o peão na mesma linha, e daí você oferece esse peão para ser comido, né? Ou seja, você vai sair em desvantagem, né? Se as negras pegam esse peão, elas aceitam o gambito, ou gambito. Se elas jogam outra coisa, estão recusando o gambito, né? Então, qual é a grande sacada desse movimento? Que ela joga essa variante, né, da abertura na final em Moscou, porque no fundo está trazendo assim para a cena a ideia de que para poder ganhar é preciso poder perder. Uma lição cara aos psicanalistas, é uma lição que vai estar lá no jogo de bridge, qualquer um que Lacan comparou, né, com a psicanálise, disse, ó, a posição do psicanalista é a posição do morto no jogo de bridge, é do parceiro, né, daquele que tem as cartas, e o jogo de bridge, para quem conhece um pouco, é um jogo em torno de onde você vai perder, como você vai perder, né, como você calcula as suas perdas. Um jogador trivial, assim como o jogo da vida, e ele se orienta para os ganhos. Ele está obcecado para os ganhos. Se ele tem 2 ases, ele joga naquele trunfo. Se ele tem 2 reis, ele diz, eu vou ganhar. E se preocupa, vamos dizer assim, com as suas posições fortes, né? Com as suas posições de ganho. A gente vem de um ano, a gente vem de uma experiência, né? Que é para a gente pensar mais no gâmbito da dama. Ou seja, que tal olhar para a vida do ponto de vista, assim, que a gente vai perder. Ela vai terminar mal. A gente não vai conseguir fazer tudo o que a gente gostaria. Aliás, esse é o drama do desejo. O desejo é infinito. A vida é finita, né? Nossa capacidade de querer, infinita. Né? A nossa capacidade de realizar, finita. Então, para esse jogo, Gâmbito da Dama. Ou seja, como dizia Elizabeth Bishop, The art of losing isn't hard to master. A arte de perder não é difícil de dominar. Perca uma vez, perca 2 vezes, perca com a consciência de que a perda de hoje ela te transforma, ela vale a pena, ela cria oportunidades que as vitórias não criam, né? Ela só chega lá,
né, nesse momento decisivo lá em Moscou, depois de ter sofrido uma derrota assim fragorosa, depois de ter entendido que assim a vida não é com um confronto arrogante com aqueles que você então pode mais e derruba, ao modo do senhor e do escravo, como queria lá o Hegel, em que o senhor que derrota e possui o escravo, ele vai querer outro e mais um e assim por diante. A vida é gâmbito da dama. Escolha onde você vai perder. Propicie a si mesmo suas perdas. Elabore suas perdas. No fundo, é o xadrez e é a psicanálise. Quem quiser, vão assistir o filme. Emocionante, divertido, bonitinho. Vale a pena. E feliz 2021. Por hoje é só, gente. Isso? Tá errado, porque esse bispo tá aqui, porra. Agora eu entendi.